Então vamos lá, pessoal, para a gente conseguir terminar essa parte do suco pancreático hoje, né? Eu vou finalizar ele com a regulação da sua secreção. Quer dizer, quais são os elementos importantes que fisiologicamente regulam o volume e a quantidade, né, que é produzida de suco pancreático. Então, primeira coisa, quando nós avaliamos as secreções de um modo geral, nós podemos dividir elas em fases, que se diferenciam pelo tipo e a natureza do estímulo que está sendo disparado naquele momento, tá? Então, em digestório, nós sempre temos a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. E normalmente, dependendo da secreção, uma das fases é mais importante do que a outra, tá? Então, no caso do suco pancreático, a fase cefálica e a fase gástrica têm menos importância. Vamos relembrar o que elas são. Na fase cefálica, a fase cefálica representa que o alimento foi visto, você sentiu o cheiro do alimento, ou o alimento está ainda na boca, ou você lembrou de um alimento, enfim. São fases acionadas pelo sistema nervoso. A fase gástrica significa que o alimento já está no teu estômago. Então, fase cefálica, olfato, gosto, ou a mastigação, lembrança, pensamento, esse tipo de coisa. E a fase gástrica, o alimento estar já no teu estômago. Nessas duas fases, já existe um aumento da produção e o início da liberação do suco pancreático. Só que essas duas fases estimulam pouco a secreção do suco pancreático. É uma secreção de pouco volume, muito rica na parte proteica, na parte das enzimas. Ela é primariamente, tá? Não quer dizer que é só isso, mas primariamente essas fases são mediadas pelo nervo vago, lembra do nervo vago, 10º par craniano, através da ação da acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina, liberada pelo nervo vago, ele inerva densamente o pâncreas, tanto o exócrino quanto o endócrino. Então, para o caso do pâncreas exócrino, quando o nervo vago é acionado pelas fases cefálica e gástrica, né? Então, ele libera para o pâncreas exócrino a acetilcolina, tanto para os ácinos quanto para os ductos. Em ambos há receptores para acetilcolina. Parece que o principal tipo de receptor é um receptor muscarínico, que é um receptor acoplado à proteína G. E a rota desse acionamento envolve uma via intracelular do IP3 e do diacilglicerol, que são dois segundos mensageiros muito frequentes nas vias acionadas pelos receptores muscarínicos, tá? Então, fase cefálica e fase gástrica contribuem pouco com a produção em termos de quantidade do suco pancreático, mas elas são mediadas em especial pelo acionamento da subdivisão parasimpática, nervo vago, 10º par craniano, liberação de acetilcolina, o principal receptor muscarínico, o principal mensageiro intracelular é o inositol trifosfato e o diacilglicerol, tá? A principal fase, a que mais colabora para que haja um aumento acentuado na produção de suco pancreático, e aí de ambos os elementos, tanto do componente aquoso quanto do componente proteico, é a fase intestinal, tá? Na fase intestinal, eu tenho até 80% do volume de suco pancreático sendo produzido nesta fase. O que representa a fase intestinal, ela representa a chegada do alimento na luz do duodeno. Então, quando o alimento ele chega lá, ele aciona mecanismos, lembrem dos neurônios, né, que compõem a mucosa, que compõem o sistema nervoso entérico. Então, o ambiente, a chegada do alimento, ela é percebida por esses neurônios, e esses neurônios do sistema nervoso entérico, então, vão passar um sinal principalmente para as células endócrinas que estão na parede do intestino. Estas células endócrinas porque liberam seus produtos no sangue, vão liberar dois principais hormônios. A secretina, que é um hormônio produzido pelas células S da mucosa intestinal, e a colecistocinina, que a gente chama de CCK, que é produzido pelas células I da mucosa. Então, na presença do alimento na luz do intestino, no duodeno e nos demais segmentos, eu tenho a fase intestinal.
Esta é a fase mais importante, porque nela serão ativados os principais mecanismos que estimularão o aumento da produção do suco pancreático, tanto do componente aquoso quanto do componente de todas as proteínas, tá? Até 80%. 2 eventos hormonais serão os principais mediadores da fase intestinal. A presença do alimento na luz do intestino será detectada por neurônios, né, que pertencem ao sistema nervoso entérico e que se comunicam com as células endócrinas que estão ali na própria mucosa do intestino. Células S, que produzem um hormônio chamado secretina, e as células I, que produzem um hormônio chamado colecistocinina, que nós conhecemos pela sigla de CCK. Esses 2 hormônios, ao serem estimulados pela presença do alimento, eles vão cair na corrente sanguínea e via sangue chegarão ao pâncreas exócrino, chegarão lá nos ácinos e chegarão nas células epiteliais dos ductos. Ambos os hormônios têm receptores nas células acinares e nas células ductais. São receptores de membrana e a maior parte do mecanismo de ação é receptores acoplados à proteína G, tá? Então, eu tenho receptores para a secretina e tenho receptores para a colecistocinina, tá? A colecistocinina age em receptores do tipo CCK, do subtipo A. E a via parece envolver um aumento de AMP cíclico, a via ativada pelo receptor CCK envolve um aumento de IP3, de diacilglicerol, né? E o aumento do cálcio disparado por essa via principalmente, tá? Então, a colecistocinina, quando age nos seus receptores, nas células acinares e ductais pancreáticas, aciona um receptor de membrana do tipo CCK, subtipo A, acoplado a uma proteína G, que envolve, né, uns segundos mensageiros, inositol trifosfato e diacilglicerol, e um aumento subsequente de cálcio, que é importante para ativar a maquinaria exocitótica, a produção dos elementos proteicos, tá? A secretina tem receptores também de membrana, também acoplados à proteína G, só que a via envolve a produção do AMP cíclico e, portanto, a ativação da quinase do tipo A, tá? Então, é um outro tipo de proteína G, e o objetivo dessa quinase é fosforilar elementos do citoesqueleto e favorecer também a exocitose dos elementos proteicos e acelerar o processo, então, todo das bombas e dos transportadores que são necessários para fazer tanto o elemento proteico quanto o elemento aquoso. Embora ambos, numa refeição, como uma refeição ela é uma mistura normalmente de proteínas, de lipídios, de elementos ácidos, é muito frequente numa refeição eu ter uma liberação simultânea de secretina e de colecistocinina. Mas eles têm uma ação que é um pouquinho diferente em termos dos constituintes que eles estimulam. Então, assim, a colecistocinina, este hormônio aqui, é preferencialmente liberado quando você tem uma refeição rica em lipídios e proteínas, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Quando você tem uma refeição rica em lipídios, tá? Ou uma refeição rica em proteínas, isso é um estímulo bem grande para a produção de colecistocinina. A colecistocinina, nessa situação, ela vai estimular o elemento proteico. O que significa isso? Que numa situação de uma refeição rica em lipídios, ou rica em proteínas, ou em ambos, vai estar havendo um aumento mais acentuado da liberação de colecistocinina pelas células I da mucosa intestinal, e essa colecistocinina no pâncreas exócrino vai estar estimulando preferencialmente a liberação do conteúdo proteico. Então, todas as enzimas, alfa-amilase, as tripsinas, as quimiotripsinas, as carboxipeptidases, as lipases,
todas serão aumentadas, tá? Então, o componente proteico fica muito favorecido numa situação de colecistocinina. Se eu tiver uma refeição onde eu tenho um pH muito ácido, tipo de 1 a 3, vamos apagar também aqui. Se eu tenho uma refeição de pH muito ácido, em torno de 1 a 3, então tá vindo um conteúdo gástrico extremamente ácido, nessa situação eu vou ter um estímulo maior para a produção de secretina. Então, a secretina é um hormônio liberado preferencialmente quando há um excesso de acidez na luz intestinal. Esta secretina vai até o pâncreas exócrino e vai estimular principalmente o componente aquoso, tá? Então, principalmente o componente aquoso, que é rico em bicarbonato. Por quê? Porque esta ação visa uma neutralização inicial desse pH, tá? Então, a secretina é preferencialmente liberado quando o conteúdo na luz intestinal é um conteúdo ácido. Nesta situação, né, favorece-se a liberação de secretina. Ela, então, vai para a corrente sanguínea, chega ao pâncreas exócrino e lá ela vai atuar principalmente para favorecer o aumento do componente aquoso e vai estimular bastante a adição de bicarbonato, que é para exercer esse papel. Então, essas são diferenças essenciais, digamos assim, na ação de colecistocinina e de secretina, tá? Então, a fase mais importante que contribui para um aumento mais significativo e acentuado do suco gástrico é a fase intestinal. Por quê? Porque a presença do alimento na luz do intestino estimula dois grupos celulares, as células S que liberam secretina e as células I que liberam colecistocinina. Isso cai na corrente sanguínea, vai ao pâncreas e esses dois sinalizadores serão potentes estimuladores da produção do elemento aquoso, principalmente rico em bicarbonato, a secretina, e do elemento proteico, principalmente a colecistocinina. O nervo vago e a acetilcolina continuam nessa fase e potencializam os efeitos da secretina e da colecistocinina. E é por isso que a fase intestinal acaba sendo uma fase onde todos os sinalizadores estão agindo em conjunto e contribuem para esse aumento significativo da produção e da liberação, então, do suco pancreático. Para finalizar, a colecistocinina em especial, ela não tem uma ação apenas sobre o suco pancreático e a regulação da motilidade. Esta colecistocinina é um importante regulador do tamanho das refeições. E isso ela faz porque parte da colecistocinina que cai no sangue atinge o encéfalo. E principalmente no hipotálamo, em regiões hipotalâmicas, exerce um efeito de saciedade. Tá? Então, parte do controle das nossas refeições, do tamanho delas numa refeição, chamados sinais de curto prazo, se devem à ação da colecistocinina liberada pelo intestino, uma espécie de aviso, né, que já existe conteúdo, que ele é rico em lipídios e proteínas e que, portanto, né, pode parar, né, a ingestão alimentar. Então, é um outro papel da colecistocinina que foi descoberto nos últimos anos. Com isso, nós encerramos suco pancreático. Próxima aula eu vou dar a produção e liberação da bile e a sua ação. Então, até breve.